Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja muito bem-vindo. O presidente Lula cumpre agenda oficial na França e durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira, Lula falou sobre o acordo do Mercosul e a União Europeia e ressaltou pontos importantes da agricultura brasileira, como a preocupação ambiental e a defesa sanitária. Eu acho que não está difícil fazer o acordo. Primeiro porque eu acho que tem uma grande qualidade de boas condições para a gente fazer esse acordo. Mas é importante lembrar que, embora o Brasil esteja se transformando num país produtor de vinho, a gente está trabalhando, facilitando a exportação de vinho francês para o Brasil. A segunda coisa que o companheiro Macron pode dizer para os agricultores franceses: pode ter no mundo alguém preocupado com o meio ambiente igual o meu governo, mas não tem ninguém melhor. E é importante que os agricultores franceses saibam que possivelmente a nossa agricultura seja complementar. O Brasil é o maior produtor de gado do mundo. O Brasil é o segundo produtor de frango, de suíno, de milho, de soja, de cana-de-açúcar, o primeiro de etanol, o primeiro de suco laranja. O Brasil é tudo isso. Mas todo mundo sabe que se a gente quiser entrar nos mercados europeus, no mercado americano e no mercado outros, a gente tem que ter responsabilidade. Uma coisa é produzir internamente, outra coisa é produzir para fora. E mesmo internamente, eu duvido que haja vigília mais, importante do que a nossa na questão sanitária. Eu estou vindo aqui na França também para receber o atestado de que o Brasil é um país livre de febre aftosa sem vacina. Eu não estou falando de um país pequeno, estou falando de um país que tem mais de 250 milhões de cabeças de gado. E falando aqui do Brasil, a maior procura e a pouca oferta estabilizaram os preços do boi. Confira agora o levantamento do CPEA. O mercado do boi gordo entrou em fase de estabilidade depois de semanas de queda. Segundo o CPEA, o interesse dos compradores aumentou no mercado spot. Ao mesmo tempo, a oferta ficou mais restrita. Pecuaristas têm resistido a vender por valores baixos, por isso, exigem preços mais altos, o que limita a oferta. No atacado da Grande São Paulo, os preços da carne continuam estáveis. Já o preço médio do suíno subiu em maio. A valorização se deve à forte demanda nas 3 primeiras semanas. A comemoração do Dia das Mães impulsionou o consumo no período. No entanto, no fim de maio, a procura enfraqueceu. Além disso, a gripe aviária gerou especulação e pressão sobre os preços. Em Arapoti, no Paraná, a média subiu 2,9%. E na Grande São Paulo, a carcaça especial suína subiu 2,4%. Uma pesquisadora da Unesp de São José do Rio Preto, no interior paulista, já estudou 10 variedades de sementes de plantas nativas do Brasil para a produção e recuperação de áreas degradadas, como territórios destruídos por queimadas. A pesquisa faz parte do programa de doutorado em biodiversidade. Na luta pela recuperação de áreas degradadas, o trabalho começa na semente, bem antes da muda aparecer. Giovana é bióloga e se dedica à pesquisa de doutorado com a germinação de espécies nativas e busca formas de tornar elas mais resistentes, inclusive ao fogo, para que ganhem força nos projetos de reflorestamento da região noroeste paulista. A gente também trabalha como a dormência física, que é essa impermeabilidade de algumas sementes, vai proteger ela do fogo. Então o fogo vai passar, essa semente vai sobreviver e depois no momento certo que ela vai germinar. Então a gente tenta buscar quais são essas sementes resistentes, o que torna elas resistentes, para a gente poder aplicar isso também em projetos de recuperação ambiental, fazendo eles serem muito mais efetivos e terem sucesso, porque a gente sabe que o fogo vai acontecer. Aqui no Noroeste Paulista, as áreas degradadas ainda desafiam a recuperação ambiental. A pesquisa busca soluções que vão além do campo. A ideia é restaurar a vegetação nativa com plantas que são da nossa região. E a gente tenta compreender, então, espécies, principalmente do Noroeste Paulista, que a gente tem pouco conhecimento, como propagar essas espécies e onde utilizá-las. O processo tem início no laboratório e, em seguida, as sementes são encaminhadas para a Casa de Vegetação da Unesp. Lá, os pesquisadores avaliam a presença de uma camada protetora que impede a absorção de água pela semente.
Essa barreira natural é um indicativo importante, pois determina se a semente vai germinar no momento adequado, ou seja, no período ideal para o desenvolvimento da planta. Então, algumas caem no solo, por exemplo, no ambiente natural, e podem levar mais do que um ano para a germinação ocorrer. Enquanto que no laboratório, a gente entendendo quais as melhores técnicas a gente deve utilizar, a gente pode acelerar esse processo, que às vezes demoraria um ano, e encurtar para uma semana, por exemplo, ou até menos do que isso. Então a gente coleta essas sementes, faz todo o processo de beneficiamento para pegar só as sementes boas e aí a gente faz os testes de germinação. Então a gente entende se ela vai germinar, ou seja, ela não vai ter dormência, se ela vai ter algum tipo de bloqueio a essa germinação, então se ela vai ter alguma dormência que vai segurar ela por mais tempo no ambiente para depois germinar, e se ela tem dormência, como superar essa dormência. Dos mais de 500 relatos de espécies nativas que ocorrem no Noroeste Paulista, apenas cerca de 80 possuem informações concretas sobre a germinação. Esse dado reforça a importância de estudar, conhecer e divulgar o comportamento dessas espécies. Foi a partir desse desejo de entender melhor a natureza local que Giovana começou a atuar com o paisagismo, levando a ideia de utilizar plantas nativas não apenas em áreas verdes públicas, mas também em casas, quintais e jardins particulares. Eu queria utilizar plantas nativas no paisagismo que eu projetava, só que eu não encontrava, eu não sabia quem elas eram, eu não sabia quem elas realmente, onde elas estavam acontecendo. Então eu comecei a trabalhar com as plantas nativas, identificando quem elas são, e no final o meu maior desejo é que essas plantas nativas comecem a ser produzidas e utilizadas. O paisagismo ser local, as plantas locais, que são maravilhosas, embelezando as nossas cidades, e aí realmente fazer essa estrutura toda funcionar. Então os produtores terem acesso a essas condições de germinação para poderem produzir essas mudas, as pessoas saberem quem são as plantas da nossa região, realmente se apropriarem disso e realmente terem essa ideia de isso daqui é nosso, é da nossa região. Então essa é a ideia no final do doutorado. No Noroeste Paulista, cada espécie nativa é parte da nossa identidade e do equilíbrio ambiental. Conhecer e plantar essas espécies é cuidar da biodiversidade, preservar o futuro e trazer vida para os nossos espaços com o que a natureza local tem de mais rico. É importante a gente entender a necessidade da pesquisa científica dentro do espaço acadêmico, que faz a gente conhecer melhor as nossas espécies, já que a gente está num país com uma grande diversidade e a gente ainda conhece muito pouco. Então, a partir dessa pesquisa, como está sendo realizada no doutorado da Giovana, a gente vai compreender um pouco mais da fisiologia da germinação dessas espécies nativas. O que move alguém a escolher uma profissão exigente, técnica, cheia de responsabilidade? Segundo a maior pesquisa já feita com profissionais da área tecnológica, realizada pelo CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, a resposta é simples: propósito. Mais da metade dessas pessoas escolheu a carreira por vocação e 95% acreditam que o seu trabalho ajuda a melhorar o país. Foram 48 mil engenheiros, agrônomos e geocientistas entrevistados em todo o país. Ainda segundo os números, a maioria está empregada, atua na própria área e ganha mais que a média nacional, até mais que os advogados. Mais informações sobre essa pesquisa inédita realizada pelo CONFEA, você confere no site da instituição www.confea.org.br. Goiás é o maior produtor de girassol do país. Quem apostou na cultura está comemorando. A colheita começa no mês que vem e o estado deve produzir mais de 70 mil toneladas do grão. Os campos de girassol estão assim, em Gameleira de Goiás, na região central do estado, a cerca de 95 quilômetros de Goiânia. É aqui na Fazenda 7 de Maio que encontramos uma das maiores propriedades de produção de girassol do estado. Nesta safrinha, foram cultivados 185 hectares. O seu Brasil Fleury está animado e com uma boa expectativa de colheita, que deve começar em cerca de um mês. Começa a ser a fase boa para mim, que é a fase da produção. Ele perde todas aquelas pétalas que dava aquele brilho amarelo bonito, principalmente no nascer do sol, muito bonito, e ele agora começa a secar. Daqui um mês, mais ou menos, nós vamos estar colhendo esse girassol.
Goiás deve se consolidar mais uma vez como o maior produtor de girassol do Brasil, sendo responsável por cerca de 70% da produção nacional do grão. Isso é o que mostra os dados da Conab. A previsão é que sejam produzidas 71 mil toneladas na safra 2024-25. Isso representa um crescimento de quase 59% em relação ao ciclo 2023-2024, que foi de 44.700 toneladas. A cultura tem atraído produtores pela boa adaptação ao sistema soja-girassol, ciclo mais curto e com custos mais baixos em comparação com outras opções, como o milho. E neste ano, o período chuvoso se estendeu mais, e isso foi ótimo na agricultura. O bom desempenho do estado é um resultado direto de uma combinação entre fatores naturais e o uso de tecnologia. Isso contribuiu para um bom desenvolvimento do girassol. Esse ano, para o girassol, o clima foi espetacular. Tanto que você vê, tem um capítulo aqui, ó. Olha o tamanho daqueles capítulos. Então, esse ano, a minha produção, eu tenho a impressão que ela vai ser muito boa. Vai dar em torno de uns 35 sacos por hectare. O produtor de girassol precisa estar atento a algumas situações, como por exemplo, esse grão não é igual ao soja e milho, que depois de ser colhido pode ir direto para o secador em silos. O processo para reduzir a umidade antes de ir para a empresa processadora é mais trabalhoso. Se você colhe ele aí acima de 18%, a indústria não tem como receber. Então, às vezes, você colhe esse girassol, ele estava acima um pouco, aí você tem que chegar, espalhar ele num terreiro, para ele perder essa umidade, então ele é muito trabalhoso. E o cultivo do girassol também tem algumas curiosidades. Quando o girassol, por exemplo, está antes um pouquinho dessa fase, que é quando ele começa o capítulo, não se pode mais pulverizar nenhum inseticida na lavoura. Por quê? Por causa das abelhas. Eu tenho que preservar as abelhas, que são elas que vêm aqui, ó, polinizar cada uma dessas flores, que isso aqui, ó, é a flor do girassol. E a abelha, então, tem que vir polinizar todas elas. Se não vier, não temos girassol. E na natureza, os produtores também esperam visitas inesperadas, mas sempre bem-vindas. Aqui na lavoura, a gente observou que alguns capítulos estão raspados. O que está acontecendo aqui? Ah, são as maritacas, as maracanãs. Elas visitam aqui a fazenda. Geralmente tem bando assim de 100, 200 visitando a fazenda. E elas gostam muito de comer essas sementes do girassol. Então elas vão ali, pegam algumas, outras, mas essa quantidade não vai fazer diferença para mim. É até bonita ver o voo delas e tudo, eu preservo, deixa elas comer à vontade. E agora falando sobre rentabilidade, a expectativa do produtor está na média, já que o girassol acompanha o valor da saca de soja. Isso significa que ele deve receber R$ 112 por saca de 60 quilos do grão. E a previsão é de colher de 33 a 35 sacas por hectare aqui na fazenda. Os preços do arroz em casca encerraram maio com forte queda acumulada de 41% em 12 meses. O valor voltou ao patamar de maio de 2022, segundo o CPEA, ou seja, é o menor nível em 3 anos. Diante desse cenário, a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul intensifica ações em busca de medidas emergenciais. Então, para saber mais, eu converso agora com Alexandre Velho, que é presidente da Federarroz. Alexandre, bom dia, seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Olá, bom dia, Kelly. Um prazer falar contigo e com os telespectadores. Prazer o nosso também. Alexandre, em 12 meses o cenário mudou demais, né? Quais fatores levaram ao cenário atual? Olha, nós estamos falando, Kelly, que na verdade nós estamos com uma tempestade perfeita. Esse termo foi usado ano passado, quando uma conjuntura de fatores fez o arroz subir. E agora a tempestade perfeita, infelizmente, é ao contrário. Ou seja, um aumento generalizado de área no Brasil, tanto aqui no Rio Grande do Sul como no restante do país, um aumento também da produção no Mercosul,
e aí vem realmente a origem do problema que nós temos, porque o Mercosul tem como principal destino o Brasil. É claro que eles trabalham com exportação para outros países, mas este aumento da produção em todo o Mercosul, ele fez então aumentar muito a oferta de produto ao mesmo tempo que o mercado internacional caiu, a Índia voltou forte a atuar no mercado, e lembrando que a Índia responde aí por 40% da exportação mundial, terminou as restrições de exportações da Índia, caiu também o preço americano em função de uma mudança na política do governo Trump com relação a alguns programas sociais que usavam o arroz e hoje não usam mais. Então, realmente, tudo isso fez com que o Brasil acabasse perdendo alguns negócios para o Mercosul de exportação, em função de que lá no Paraguai, no Uruguai e na Argentina, nós temos neste primeiro semestre um produto ofertado com preço inferior ao Brasil. Então já se perdeu, para te teres uma ideia e o telespectador poder ter uma ideia, em torno de 7 navios, e isso significa mais de 4 milhões de sacas de arroz de 50 quilos. Isso está pressionando o mercado interno e, consequentemente, preços hoje, infelizmente, muito abaixo do custo de produção, chegando até mesmo algumas praças no sul pagando aí em torno de R$ 65, R$ 68 pelo arroz. Pois é, Alexandre, há um tempo atrás nós conversamos aqui no Record News Rural e você dizia, olha, R$ 75 já é um preço muito complicado para o produtor. Ou seja, de lá para cá a situação, então, ela piorou, né? Perfeito. E também houve uma sinalização por parte do governo no ano passado, com contratos de opção muito abaixo do preço que estava no mercado na época, né? Então, isso sinalizou e antecipou uma baixa, e a consequência maior foi desta diminuição na exportação, e também a questão que eu comentei antes do aumento da área e uma oferta excessiva em todo o bloco do Mercosul. Pois é, e no momento de ajuste orçamentário, né, de reorganização geopolítica, são tantos fatores, né? O preço ele pesa muito, como você, inclusive, mencionou há pouco, quando a gente fala também de mercado internacional. Você citou, por exemplo, algumas coisas em relação aos Estados Unidos, à Índia. E o nosso diferencial é a qualidade, mas num momento como esse, o preço fala mais alto muitas vezes, né, Alexandre? Perfeito. O que nós temos que ter, Kelly, é um equilíbrio, ou seja, um preço que minimamente o produtor possa pagar o seu custo de produção, que hoje dificilmente o produtor tem condição de produzir por menos de R$ 80, maior parte produz acima de R$ 90, e este equilíbrio, ou seja, um preço de pelo menos 80, 90 aos produtores, um preço de R$ 5 aos consumidores, traz um equilíbrio nesta balança. Então, porque quando eu comparo este preço de R$ 5 aos consumidores a nível mundial, o Brasil é o que tem um dos preços menores e, por outro lado, uma das melhores qualidades em termos do produto que oferece à população. O que nós não podemos é ter esse desequilíbrio, nem preços tão baixos como estamos hoje, e, digamos assim, nem preços tão altos como estiveram o ano passado, porque isso também traz um problema à população de baixa renda. O que ocorre hoje é que a indústria não consegue sobreviver em função de preços até abaixo de R$ 4 hoje no mercado, no varejo, sendo ofertado, e este preço obriga a indústria a pagar menos de R$ 70 aos produtores, o que também não paga o custo. Então, esse desequilíbrio é que nós temos que resolver através aí de medidas de apoio ao setor por parte do governo, um ajuste na questão da área,
E o varejo, ao também se dar conta que esse desequilíbrio é prejudicial para todos, voltar a comprar, ter uma demanda maior perante a indústria e, consequentemente, a indústria ter uma necessidade de compra maior para os produtores. Com esse cenário todo, então, a FederArroz ela está agindo, né, em busca de diálogo em várias frentes, Alexandre. Perfeito, nós temos uma reunião agendada para esta semana na Superintendência da Conab e também semana que vem estaremos terça e quarta-feira em Brasília com várias agendas dentro do Ministério da Agricultura e também buscando a questão do crédito, que é preocupante. As indicações de juro para o próximo Plano Safra indicam aumento. Isso preocupa, além da escassez que nós temos hoje de crédito dentro dos recursos obrigatórios, e isso acaba empurrando muitos produtores para os fornecedores de insumos, enfim, outras empresas que nós temos no entorno da cultura do arroz. E claro que quando tu sai do crédito oficial, tu normalmente cai num juro mais caro, com produto mais barato, ou seja, nós temos aí algumas indicações bastante preocupantes para este próximo ano safra. E a gente, obviamente, vai seguir acompanhando tudo sobre o Plano Safra. O setor todo agropecuário segue acompanhando com muita apreensão, né, Alexandre? E um ponto também que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui é em relação à armazenagem, que o Brasil tem grande déficit, né? Perfeito. Isso diminui o poder de barganha por parte dos produtores, porque quando o produtor não tem armazenagem, ele coloca na indústria, então acaba vendendo aonde ele depositou o seu produto, e ao ter armazenagem eu fico então com várias opções de venda, digamos assim. Isso melhora então o poder do produtor poder exigir ou solicitar um preço melhor sobre o seu produto. Alexandre, o que a gente pode esperar daqui para frente ou para o próximo ano, se essa situação não for pelo menos amenizada para o produtor rural que investiu na cultura, ampliou a área e aí se vê numa situação complicada dessa que não está cobrindo nem os custos, né? Perfeito. Essa questão dos preços não é somente no Rio Grande do Sul. Em todo o Brasil, o preço está muito baixo. Mato Grosso, por exemplo, hoje preço de R$ 60 e lá a saca que se trabalha é de 60 quilos, ou seja, um preço inferior ao que nós temos aqui no Sul. E isso certamente, Kelly, vai trazer um desestímulo. Nós certamente iremos diminuir a área para o próximo ano, tanto aqui no Sul como no restante do país. E também existe uma questão aí com relação à exportação que nós temos que tomar como um aprendizado. Nós temos que olhar o preço, né, do mundo, o preço do Mercosul, e não perdermos oportunidades de negócio, como este ano alguns produtores acabaram não querendo exportar ao preço que estava sendo sugerido, e este negócio foi feito, como eu disse antes, pelo Paraguai, pelo Uruguai principalmente, e ao perder esse negócio nós acabamos comprometendo aquele volume que nós esperávamos este ano exportar, que era projetado em 2 milhões de toneladas. Atualmente, o número ajustado não passa de 1,5 milhão, e isso indica um estoque de passagem para a próxima safra de mais de 2 milhões, ou seja, mais de 2 meses de consumo. Quando isso ocorre, quando nós entramos numa nova safra com um volume deste estocado, isso indica também para a próxima safra preços baixos, e é por isso que o produtor tem que ter consciência destas questões, do tamanho da área, porque, como eu gosto sempre de salientar, a decisão, Kelly, do tamanho da área de plantio, ela é individual. Porém, o efeito desta decisão é coletivo. E você tocou num ponto muito importante, Alexandre, que é em relação
a estratégia de exportação, né? A gente acompanhando alguns produtores que já exportam há um certo tempo, de outros setores do agro, inclusive, é impressionante, né? Você vê como existe sim um fôlego, né? Um suspiro, ou seja, uma renda que entra, que ajuda depois a passar por marés mais complicadas. Então, ter esse olhar estratégico, aprender com esse momento é fundamental, porque você disse o seguinte, olha, a gente sente aqui, inclusive com estoque grande, para próximo ano também, tem reflexo por um bom tempo, né? Perfeito, exatamente. Tu perde o negócio, esse negócio não volta e a tendência para o segundo semestre é de termos uma concorrência maior, porque daí começa a safra americana e o nosso concorrente na exportação, principalmente do arroz com casca, para a América Central e também para o México, é os americanos. Então, a janela de exportação ela vai ficando mais curta e por isso que nós não podemos perder os negócios como se perdeu este ano, porque a consequência é este arroz ficar estocado e trazer um impacto, então, como a gente comentou aqui, na próxima safra. Olha, você comentou sobre a questão da Conab, né? Vão ter diálogos com bancos também, governo federal, governo estadual, né? Vários governos aí, são vários estados com a cultura, né? E a gente espera que realmente essas medidas emergenciais aconteçam para o setor, porque a gente está falando de um alimento básico da mesa do brasileiro. Perfeito, e sempre a gente gosta de comentar e salientar, né, de que este alimento, quando existe uma necessidade de importação maior, nós acabamos pagando mais caro por um produto de qualidade inferior. Então, nós temos que resolver esta questão. O governo estadual pode nos auxiliar na questão de uma melhor competitividade com a diminuição da carga tributária e o governo federal através de crédito, através de mecanismos de comercialização, enfim, crédito, tudo isso pode ajudar o setor a passar esta fase e nós mantermos esta área grande em produção que nós temos no Brasil. Na verdade, o Brasil é autossuficiente no arroz e acaba importando um pouco porque exporta entre 10% e 20% somente do que produz. E que o setor se mantenha unido neste momento, né? Porque são em momentos complicados que a gente cresce, como você citou em relação à exportação e à área, né? Que é uma decisão individual, mas que atinge todo mundo, certamente existem outras questões para serem analisadas, enfrentadas e corrigidas, né? Sim, tanto prova é verdade que a AB Arroz, a indústria brasileira de arroz, estará conosco nessa reunião com a Conab, buscando mostrar ao governo que nós precisamos deste equilíbrio. E este equilíbrio é que vai manter uma área grande em produção, mas não tão grande que nos comprometa por um excesso de oferta no mercado, nos comprometa então a renda dos produtores, porque a consequência é grave em função de endividamento, diminuição de área, enfim, problemas que acabam surgindo. E é por isso que nós temos que ter este apoio, porque o arroz é fundamental na mesa do brasileiro. Com certeza. Alexandre, a gente está aqui na torcida para que esse momento seja superado. Estamos sempre de portas abertas aqui para você e para a Federarroz. Um bom dia e até a próxima. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, obrigado pela cobertura de um assunto tão importante. Até mais. Até mais. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.